Olá, pessoal! Eu quero agradecer a equipe da Belcol por participar deste encontro virtual, desta web meeting chamada Beleza Sem Fronteiras, que é para passar conhecimento de qualidade para vocês. Então, eu quero me apresentar primeiro. O meu nome é Márcia Moreno, eu sou jornalista, minha primeira formação é como jornalista e a segunda formação é como esteticista. E aí, na faculdade de estética, eu tive então um desejo de me transformar em docente. Eu gostava muito de explicar, gostava de fazer as apresentações, aquelas temidas apresentações de grupo, então eu achei que seria interessante eu unir a comunicação do jornalismo com a minha paixão pela estética, então eu me transformei em uma professora da área. Eu também atualmente coordeno um curso de estética e cosmética aqui em São Paulo e é com muito prazer que eu participo desse evento. Eu vou abrir aqui a minha apresentação para vocês. Então, hoje, eu vou falar sobre os mistérios orientais, a hidratação preventiva para a saúde e beleza da pele. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na pele do oriental, a gente sempre imagina o quê? As peles das fotos que a gente vê nessas imagens, São peles claras, são peles sem mancha, com pouca aparência do processo de envelhecimento, Mas será que tem um motivo por trás desses segredos, dessa pele diferente, dessa pele que a gente considera tão bonita? E aí fica a minha pergunta, será que todas as peles elas são iguais? Não, a gente já sabe que não são iguais. Primeiro, existem biotipos diferentes. Então, a gente tem a pele alípica, a pele eudérmica, a pele mista e a pele lipídica. E cada uma dessas peles reage de uma maneira diferente aos estímulos externos, Ao ambiente externo. Então, seja ele vento, radiação solar ou chuva, temperatura, como também aos ambientes internos, por exemplo, a luz que a gente utiliza no espaço onde a gente está, a luz que vem do nosso computador, do nosso smartphone, que é a luz visível, que também a gente já sabe que causam danos na nossa pele. Então, a gente tem biotipos diferentes, que vão reagir de formas diferentes para esses tipos de estímulo. Mas será que a raça também sugere uma diferença em relação à reação desses estímulos? Sim, com certeza sim. Primeiro vamos pensar, a variabilidade racial, ela determina as diferenças significativas com relação aos fenótipos das pessoas, as diferenças funcionais, reacionais e patológicas da pele. Tem algumas raças que têm mais facilidade de adquirirem algumas patologias na pele, como outras. Por exemplo, eu vou dizer da minha parte, o oriental, ele tem mais facilidade de ter dermatite atópica por ter uma sensibilidade maior da pele do que talvez uma outra raça. Porque a minha pele, por exemplo, quando chega o verão ou quando chega o inverno mais forte, ela reage trazendo a dermatite atópica, tanto no verão quanto no inverno. Então, no verão, eu tenho que ter uma hidratação para minha pele, para não trazer essa dermatite, Porque no verão a gente transpira mais e no inverno também por conta do frio, a minha pele, ela vai reagir de uma maneira diferente. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que intensificar a hidratação da minha pele, E assim, apesar da cor ela ser a principal diferença na determinação das raças, não é somente por ela que pode haver uma determinação, mas as respostas, então, fisiológicas aos estímulos químicos e do meio ambiente, tá?
E é importante ressaltar que aqui no Ocidente a gente tem poucos estudos sobre a pele oriental. A gente vê muito estudo com relação às diferenças das peles caucasianas, das peles brancas e da pele negra, mas dos asiáticos, dos orientais, não. Então, assim, é difícil ter uma literatura desse assunto e que eu acho que então vale aí o meu convite para vocês que possam desenvolver pesquisas científicas nesse sentido que vocês vão ajudar muito. Mas por que a gente tem que entender de pele asiática se a gente mora aqui no Brasil, professora? Bem, primeiro que a gente tem uma significativa demanda de pacientes com a pele oriental nas cabines de estética do Brasil, tá? Uma vez que a gente teve uma imigração, então a gente tem bastante descendentes desses imigrantes, e a gente tem também uma miscigenação racial. Então eu vou falar por mim. Eu sou filha de espanhol, né, europeu, com japonês, do oriental. Os meus avós vieram do Japão e o meu pai é espanhol. Então a minha pele, ela tem uma reação diferente do que a pele, por exemplo, de um outro mestiço que tem, por exemplo, uma miscigenação de oriental com o brasileiro, tá? Então, por isso que é importante a gente entender como que a pele asiática, ela reage a determinados estímulos externos para que a gente possa fazer um tratamento adequado para essas pessoas, né? Aqui essa matéria, ela fala que o segredo por trás da pele perfeita das asiáticas são os cuidados. Mas quais são esses cuidados? Bem, culturalmente, a mulher asiática, ela se preocupa primeiro com o produto que ela está utilizando. Então, elas leem os rótulos dos produtos em que elas utilizam. Aqui no Brasil, nós que somos profissionais da área, a gente tem essa mania de ler os rótulos, mas a maioria das pessoas compra ou por uma indicação, né, ou por ver a embalagem e achar bonita, ou porque de repente viu ali algum ativo que achou interessante, mas poucos leem os rótulos. Então, os asiáticos, eles querem conhecer os produtos que são aplicados na pele deles, tá? Então, isso também é uma questão cultural. Uma outra questão é que eles combatem um problema por vez. Então, por exemplo, se eu vou na cabine de um esteticista, eu quero primeiro tratar as minhas rugas e depois tratar as minhas hipercromias. É um combate de cada vez, né? Uma guerra de cada vez em que eles levantam a bandeira. Por quê? Eles entendem que tudo de uma vez só não vai trazer um resultado adequado. E aqui no Brasil, geralmente as pacientes chegam com uma lista de disfunções estéticas querendo tratar tudo de uma vez. E a gente sabe, e eu vivo falando isso em sala de aula, que é importante a gente primeiro tratar o que incomoda o paciente. Então, primeiro vamos fazer o tratamento, por exemplo, de uma hipercromia e depois um processo de envelhecimento. Ah, professora, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que o importante é a gente focar cada hora numa disfunção estética, porque, obviamente, a maioria dos kits hoje preparados pelas indústrias cosméticas, eles sempre vão combater algo que seja que tem, na verdade, algo que seja uma missão, né? Por exemplo, uma hipercromia, mas também vai trazer antioxidantes, que vai ajudar em relação ao processo de envelhecimento, por exemplo. Então, a gente consegue sim tratar duas coisas ao mesmo tempo, mas sempre uma com mais eficácia do que a outra, tá? E eu trouxe aqui uma frase importante para vocês, que é: conhecimento é poder. E nesse caso, o conhecimento significa pele bonita. Então, eu conhecendo o produto que eu estou utilizando na minha pele, eu vou saber a maneira que a minha pele vai reagir àquele produto. Então, qual que é o objetivo? Por que que eu estou usando aquele produto, tá? E antes de outra coisa,
que é importante a gente falar é que as asiáticas elas dão muito valor ao filtro solar, coisa que aqui no Brasil, só de uns anos para cá, é que a gente vem adquirindo essa cultura de usar o filtro solar. Eu falo por mim, gente. Eu, quando eu era adolescente, eu me expunha muito ao sol sem nenhuma proteção, porque naquela época, e acho que até hoje em dia, era muito bonito ter os adolescentes, né, os jovens mais bronzeados. A minha pele nunca ficou muito bronzeada, ela sempre fica mais avermelhada por conta do fototipo. Mas era bonito ter uma pele mais vermelhinha, sabe? Quando aquela pele que você fala, nossa, essa pessoa ela foi para a praia. E aí eu me expunha sem nenhuma proteção solar. Então, hoje em dia é muito importante que a gente bata nessa tecla do uso, da importância do filtro solar. E nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que orientar os nossos pacientes para essa prevenção. Então, o ritual do filtro solar diário é quase sagrado para essas pessoas que moram lá no Oriente, tá? Ao contrário daqui, que a gente percebe que ainda a gente recebe muitos pacientes que você pergunta para eles: você usa filtro solar? Ele vai responder: não, só quando eu estou na praia. E a gente já sabe que é importante a gente usar diariamente. Então, o mistério da pele oriental vem com o quê? Com a cultura da prevenção. E é por isso que eu trago esse slide aqui para vocês, que a prevenção é a ação, o resultado de se prevenir. Então, de se prevenir de algo que possa ter uma consequência negativa, né? E aí entra aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar. E como prevenir? Primeiro com hidratação. Né? Não só a hidratação de fora para dentro, então tomando água, como também utilizando produtos que possam fazer uma hidratação adequada para a pele. A gente já sabe que as peles hidratadas, elas têm uma melhor receptividade para os nossos tratamentos. Então, quando a gente tem um paciente, primeiro passo, a gente sempre fala, vai fazer um tratamento facial, faz uma limpeza de pele. Para quê? Para a gente remover as impurezas e as sujeiras dessa pele, para que ela fique mais receptiva para os próximos passos. E se a gente ainda, depois de uma limpeza de pele, a gente ainda adiciona uma hidratação, nem que seja numa sessão diferente, a gente vai fazer com que aquela pele fique muito mais receptiva para o tratamento que a gente for fazer em seguida, né? E o que é hidratar? É repor água, tá? Então, repor água nesse organismo, nessa pele. Na superfície da pele, a gente tem de 20 a 30% de água, ali na epiderme. E nas camadas internas, né, mais profundas, a gente tem de 70 a 80%. O conteúdo hídrico na camada córnea, que é aquela primeira camadinha, que é onde a gente trabalha, se ele for menor do que 10%, essa pele já é considerada uma pele clinicamente desidratada. E vale aqui lembrar para vocês que o nome que a gente utiliza quando a gente fala dessa camada córnea, que são células mortas, por que elas recebem esse nome? Porque são células que têm pouca ou quase nada de água, por isso que é o nome de células mortas, por isso que a gente te fala, vamos retirar as células mortas. E qual que é o segredo, então, para uma boa hidratação? Primeiro, eu vou diferenciar os tipos de hidratação e o que seria interessante? A gente unir esses tipos de hidratação numa única sessão. Então, por exemplo, utilizar a hidratação ativa. O que é a hidratação ativa? É quando os ativos que a gente utiliza dos produtos, eles permeiam a camada córnea e eles conseguem reter a água, tá? Diminuindo a perda de água transepidermal. Então, a gente utiliza aqui substâncias que sejam umectantes, que tenham uma ação
higroscópica. A ação higroscópica é atrair as moléculas de água do ambiente para o tecido, tá? Então, a gente retém ali até 70% da umidade dessa água que é atraída para dentro das moléculas de água da pele. A gente também pode utilizar, então, a hidratação emoliente, que é diminuir essa perda da camada de água transepidérmica e manter o nível adequado de umidade nesse extrato córneo. Então, aqui a gente utiliza a ação higroscópica de captar a água do ambiente externo para o tecido, com a mimetização, né, imitando o manto hidrolipídico, que é aquela barreira natural da nossa pele, que protege a nossa pele e que a gente tem que cuidar, tá? Então, aqui a gente faz a união da hidratação ativa com a hidratação oclusiva. E o que é a hidratação oclusiva? É quando os ativos presentes no cosméticos, eles promovem a redução da evaporação dessa água. Então, impede a perda dessa água que fica no extrato córneo. E aqui, os ativos, eles atuam por oclusão. Então, são cosméticos que eles formam um filme graxo superficial que impede a perda de água, tá? E aqui, quais são, então, esses ativos? Os óleos vegetais, as manteigas vegetais e o óleo mineral. E na prática, qual que é o segredo clínico? É algo que eu já falei lá atrás, eu dei um spoiler, hein? A gente une os 3 tipos de hidratação. E aqui eu preparei para vocês, utilizando os produtos da Belcol, um protocolo que seja interessante e bacana, que une, então, esses 3 tipos de hidratação. Então, primeiro, a gente faz uma limpeza suave e eficaz, né, com água micelar. Em seguida, uma esfoliação física que seja segura, que ela pode ser abrasiva, porque é importante para a gente retirar a camada córnea, mas que ela seja prática e segura. E aí a gente usa um tônico pré-peeling para fazer uma preparação específica, para logo em seguida vir com um peeling químico que seja hidratante, que vai trazer uma hidratação para aquela pele, ao mesmo tempo que faz uma renovação celular. A máscara, a gente pode usar uma máscara Bubble, que tem uma hidratação imediata. Em seguida, utilizar um sérum que seja que tenha uma hidratação de alto impacto. E depois finalizar com o Renove C, que é de vitamina C, que é um finalizador selante muito bacana. Então, esse aqui é um protocolo de atendimento de uma hidratação de pele. Mas e se não prevenir, professora? O que acontece? Gente, o que acontece com uma pele em que a gente não tem prevenção? É aquilo que eu estava explicando para vocês. Eu hoje, com 45 anos, eu sofro das consequências dessa minha atitude na adolescência de tomar sol sem nenhum tipo de proteção, porque eu percebo as manchas ficando cada vez mais escuras no meu processo de envelhecimento. Então, são manchas que elas não são superficiais, elas são profundas, elas são dérmicas. E a cada ano que passa, a cada momento que passa, eu percebo que elas vão ficando mais fortes. Então, por isso que a cultura de prevenção é melhor do que agora eu sair correndo atrás do prejuízo, tá? Ainda tem jeito? Claro que tem jeito, né? A gente consegue ajudar em muitas questões, né? Em muitas disfunções estéticas. Mas a cultura de prevenção, ela deve ser sempre abordada na nossa prática clínica, tá? Então, o que acontece? A hipercromia, né? Essas temidas manchas que trazem um aspecto mais envelhecido, tá? E aqui também tem uma outra questão, o melasma, que tem um impacto estético populacional muito forte. Então, eu trouxe um dado aqui para vocês da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que diz que as manchas são um dos motivos mais frequentes na procura de um tratamento dermatológico.
e entre essas manchas está o melasma, né? É uma hiperpigmentação que afeta milhões de pessoas no mundo e é a terceira maior preocupação cosmética, por ser um dos sinais evidentes do declínio da juventude. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eu estou sofrendo com isso atualmente? Estima-se que 15 a 35% das mulheres brasileiras adultas sejam acometidas pelo melasma. E aí vamos relembrar então um pouco da nossa epiderme. A gente tem as 5 camadas e ali sentadinha na nossa camada basal, a gente tem o quê? O melanócito, né? Que tem o papel de trazer o pigmento da nossa pele. E ele passa pelo processo, né, de melanogênese, que é da formação da melanina, se tem algo que incomoda ele, porque ele faz uma proteção, né? Então ele pigmenta para proteger o núcleo dele, certo? E aqui também a gente tem o que na epiderme? A gente tem as células de Merkel, que são células sensoriais, e as células de Langerhans, que são células ligadas à imunidade, né? À nossa proteção. Mas eu quero falar desta célula que é especializada e que ela é uma célula em que a gente tem que ter muito conhecimento sobre ela para a gente poder então dominar esse processo de melanogênese que é o melanócito. Então, a pigmentação ela é conferida pelos melanócitos através da fabricação da melanina, tá? E no interior dos melanócitos estão quem? Estão os melanossomos, que são os grânulos citoplasmáticos formados a partir do complexo de Golgi e também que são formados a partir do complexo de Golgi e contém a melanina em vários estágios de formação. Então, são essas bolinhas que ficam aqui nesses bracinhos do melanócitos, que eles vão subindo esses bracinhos que são os prolongamentos citoplasmáticos, e que vão então levar a melanina. Então, uma célula de melanócito, ela se comunica com 36 até 40 células de queratinócitos à sua volta. Então, quando ela começa a pigmentar, ela tem um raio de contato impactante. Então, uma desordem mínima no melanócito vai fazer o quê? Trazer muita pigmentação para aquela pele. E aqui eu volto um pouquinho, porque eu quero falar para vocês do melanossomos, tá? Então, nos melanossomos, eles têm o quê? Pigmentos diferentes, que no processo de melanogênese a gente tem a síntese da melanina. E aí, esses pigmentos são a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina dá uma tonalidade mais marrom, né, mais escura. E a feomelanina, ela está envolvida, então, nas tonalidades entre o vermelho e o amarelo, tá? Então, o oriental, a pele asiática, tem uma mistura dessas duas tonalidades. Além do que, a pele oriental também tem o beta-caroteno, por isso tem uma visão mais amarelada, certo? E é importante a gente saber aqui que os melanossomos, eles reagem de forma diferente dependendo da tonalidade da pele. Então, em indivíduos onde a pele ela é mais clara, os queranócitos, eles são empurrados para a camada córnea e os melanócitos, eles vão se desgastando no decorrer desses queratinócitos subindo, dessa renovação celular. Já nos indivíduos de pele mais escura, esses melanossomos, eles chegam quase íntegros na camada córnea. Por isso que a gente tem que entender esse processo para compreender por que os indivíduos de pele mais escura têm uma maior proteção da radiação solar do que os indivíduos de pele mais clara, porque eles têm um melanossomo mais íntegro na sua camada córnea, tá?
e aí forma o quê? Uma barreira física mais robusta contra a radiação solar. Harris diz que os indivíduos com padrões intermediários, como por exemplo os asiáticos, têm uma mistura dos dois tipos de melanina. Então, tem uma mistura da eumelanina com a feomelanina e tem uma maior porcentagem de melanócitos isolados, por isso que tem uma tonalidade mais escura. E aí, e também não só, e eu estou falando não só dos orientais, mas também de todos aqueles indivíduos de pele asiática, tá? Como, por exemplo, os indianos, ok? E a pele mongoloide, que é a pele do oriental, ele também tem uma maior quantidade de beta-caroteno, que foi o que eu falei agora há pouco, por isso que explica a cor mais amarelada. E o beta-caroteno tem uma ação protetora à radiação solar, e ele também serve como antioxidante. Além disso, a pele do oriental, ela tem uma maior quantidade de colágeno, ela tem um colágeno, não uma maior quantidade de colágeno, ela tem um colágeno mais espesso, tá? Por isso que o oriental, no decorrer do tempo, o processo de envelhecimento do oriental, ele é menos visível do que nos ocidentais. A pele do oriental, ela reage muito mais próxima da pele do negro do que da pele do caucasiano, por conta dessas características dos melanossomos, do beta-caroteno e também dessa questão do colágeno. Tem uma outra pesquisa que diz que não só o fototipo é um grande marcador da facilidade de hiperpigmentação, e também não só da hiperpigmentação, como, por exemplo, de outras consequências, por conta da ancestralidade genética. Então, eu vou falar para vocês também de um caso pessoal. Depois do meu primeiro filho, eu tive uma cicatriz queloidiana, né? Eu tive um parto, deu branco agora, não um parto normal, tenho parto cesárea. O parto cesárea, então eu tive uma cicatriz da minha cesárea, que ela foi uma cicatriz queloidiana, porque a minha pele, pelo meu gene oriental, ela seguiu a genética, que é uma cicatrização de fora para dentro e não de dentro para fora. E eu tinha passado por todos os exames com os médicos e nada indicava que eu teria uma cicatriz queloidiana, mas nesse momento o médico falou: olha, o seu gene oriental falou mais alto. Então, por isso que eu até tenho receio de cirurgias plásticas por conta de cicatrizes, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês uma imagem do comportamento da atividade melânica em relação aos povos, então aos africanos, aos asiáticos e aos europeus. E aqui nas fotos a gente pode ver que os africanos, obviamente, têm uma atividade melânica maior, os asiáticos ficam, então, intermediários e os europeus menos. E os melanócitos na pele oriental, né, eles produzem mais melanina que a pele caucasiana, mas menos que a pele negra, tá? E também tende a ser uma pele mais oleosa, por isso que a gente, quando recebe os nossos pacientes que têm miscigenação na nossa cabine, ou até que tenha, que seja mais oriental, eles vão ter o quê? Mais poros dilatados, porque a pele tende a ser mais oleosa. E o que fazer então, professora, se eu recebo um paciente que já tenha um comprometimento com relação à coloração da pele, né? Com relação a hipercromias? O que a gente vai fazer? Uma despigmentação global, normalizando então o contraste dessa coloração cutânea. E aqui, gente, eu vou trazer para vocês um protocolo, na verdade, um tratamento, uma sugestão de tratamento que eu utilizo em mim e que eu acho que está dando bastante resultado, tá? Que faz uma reconstrução tecidual completa, junto com uma habilidade despigmentante, trazendo um clareamento, né, harmônico, com eficácia e com agilidade, porque a gente quer tudo para ontem, e fazendo o quê? Uma normalização, né, um equilíbrio
da minha coloração. Então, é um programa de tratamento que vai trazer uma higienização potencial, tem uma etapa de detox que é fundamental para todos os tratamentos que a gente for fazer. É muito importante a gente saber que a gente vai receber pacientes na nossa cabine que estejam com peles inflamadas ou com peles que não estejam bem cuidadas, que necessitam de uma preparação detox para que a gente tire as toxinas dessa pele, para depois a gente entrar com uma hidratação e essa pele ficar super receptiva para os nossos tratamentos. Aqui tem uma etapa peeling, que tem que ter por conta da renovação celular, junto com uma etapa de modulação gênica. Então, o primeiro passo é a gente limpar profundamente com um sabonete clean com a RAS, né? Que tem, então, um ácido glicólico, que a gente sabe que é super eficaz para uma esfoliação efetiva, e a gluconolactona, que também é um peeling químico, né? Um ácido que ele é muito seguro. Então, a gente traz esses dois em um, que fazendo então o quê? Uma limpeza profunda de uma maneira mais segura, tá? Para a gente trazer uma permeação mais controlada do que a gente tem em seguida. E aí a gente pode também utilizar a esfoliação física, que ela é abrasiva, e faz então a renovação celular, que é algo que a gente também deseja. E aí eu vou utilizar um kit clareador, que é o Exil 4R, tá? Que tem 5 produtos e 7 maneiras de a gente clarear uma mancha. E tem um ativo destaque que eu acho sensacional. Se vocês puderem depois procurar mais informações, né? E obviamente que sejam informações de artigos científicos ou de pesquisas científicas que mostrem eficácia, de qual ativo? Do extrato de boerávia. Ele é excelente no tratamento e na prevenção de consequências que possam ser causadas por influência genética. Ele é premiado e ele é um ativo clareador, que ele atua sobre os mecanismos iniciais da pigmentação, reduzindo a atividade melanogênica, causando então uma redução da tonalidade da pele e, consequentemente, das manchas, trazendo um maior equilíbrio para a coloração, né? E o extrato de boerávia, que foi como eu estava falando agora há pouco, que ele age aonde? Na modulação gênica dos melanócitos. Então, e o que é essa modulação gênica? É como a forma que a célula controla os nossos genes. Então, ele age nessa maneira, segurando essa questão dos genes, tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu tenho uma parte oriental, a minha pele ela é muito mais fácil de ser hiperpigmentada, né? De ela ter uma hiperpigmentação do que um outro tipo de pele, por exemplo, mais caucasiana, tá? Mais somente europeia. E esse kit também traz o Exil Resorcinol, que é considerado um despigmentante super potente, ele é seguro e ele também age como antioxidante. Ele tem essa função de ser a mãe de todos os antioxidantes. Então, também é importante vocês procurarem informações sobre esse ativo, que atua onde, gente? Lá na tirosina, tá? Ele é antimicrobiano, ele é antitumor, anti-envelhecimento, anti-inflamatório, que é importante a gente saber identificar uma pele inflamada. Então, são aquelas peles que têm mais hiperemias, que são mais avermelhadas. A gente também tem que levar em conta o que na ficha de anamnese, qual que é a alimentação daquela pessoa, que momento de vida que ela está, se ela está no momento mais estressante, então significa que o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai estar mais alto e isso vai trazer uma inflamação para as nossas células. Então, todos esses fatores são importantes a gente abordar com o nosso paciente no momento da ficha de anamnese, entender qual que é o momento que ele está vivendo, se ele consegue se alimentar direito, se ele consegue fazer atividade física, se ele consegue
cuidar da pele, né? Porque também não vai adiantar, por exemplo, você pensar num tratamento home care para ele, que ele tenha que perder lá, sei lá, 1 hora por dia fazendo aquele tratamento, porque ele não vai ter esse tempo. Se ele tem uma vida super corrida, você tem que adequar o tratamento na vida dele, para que ele faça o quê? Para que ele tenha comprometimento com o resultado, porque você, como profissional, vai ter comprometimento com o resultado final, e ele também tem que ter, mas dentro das possibilidades dele. Tá? E aqui também o Exsil Ressorcinol tem uma ação antiglicante, que isso também é muito importante nos dias atuais, e a ação despigmentante, que eu acho que é o que mais chama atenção e é o mais forte desse ativo, tá? Então, aqui tem o protocolo profissional, onde a gente primeiro vai entrar com uma etapa de detox, com essa máscara de carvão ativado, que tem silicato polido branco, óleo essencial de lavanda, extratos de maracujá, groselha e uva, que vai fazer o quê? Vai tirar os metais pesados, vai tirar a poluição dessa pele, vai fazer uma anti-oleosidade, um anti-aging, então vai reativar a oxigenação, né, a respiração daquela pele, preparando o tecido para o clareamento. E aqui também, como parte da etapa detox, tem uma loção equalizante, que traz um equilíbrio para aquela pele. É um complexo detox que normaliza o pH, descongestionando. Ele é antioxidante também, ele refresca e hidrata. Em seguida, uma etapa peeling, com um peeling químico, que une o Exsil Ressorcinol com o ácido mandélico, que também é um ácido muito seguro na forma de agir, que traz também uma hidratação para a sua pele. Então, aqui vai diminuir a espessura da pele e a resistência do tecido para melhor permeação dos ativos. Em seguida, faz um peeling enzimático, então a gente está unindo aqui duas maneiras, né? Duas formas de fazer uma esfoliação nessa pele, uma esfoliação química e uma esfoliação enzimática. E aqui também tem Exsil Ressorcinol com enzimas e um mix de alfa-hidroxiácidos. Então a gente faz uma ação de desconectar, né, a coesão celular, a gente deixar essas células que são muito grudadinhas menos, para que a gente consiga fazer uma maior penetração dos ativos que são colocados em seguida, tá? Eliminando também a atividade queratolítica, então aquela primeira camada córnea que pode atrapalhar essa entrada desses outros ativos. E aqui a gente faz então a etapa de modulação gênica, que também vem com Exsil Ressorcinol, então a gente tem esse ativo em 3 produtos e o extrato de boerávia, que faz essa modulação da expressão dos genes dos melanócitos. A gente também não pode esquecer de finalizar com o filtro solar, que é aquilo que eu falei lá no início, a cultura de prevenção. Então, tem diversos filtros solares no mercado que a gente pode indicar sempre de acordo com o biotipo, né? Sempre de acordo com o fototipo, de acordo com o dia a dia do paciente, se ele quer um filtro solar que já tenha cor para ajudar na maquiagem ou não. E aqui eu trago os casos clínicos para vocês. Então, tem algumas imagens do uso desse kit. Ele é um uso profissional e home care. Aqui é o uso antes e depois dessa fase que eu falei para vocês, de profissional e home care. Então, a gente vê no depois uma pele mais uniforme. Ah, professora, mas eu ainda vejo mancha. Sim, você vê mancha, mas muito menos do que antes, né? E no decorrer do tempo, com certeza, essa mancha vai ficando mais clara, tá? Porque vai atingir o quê? Lá dentro, tirando essa hiperpigmentação. Aqui só o uso do home care, então a gente vê no depois uma pele também mais uniforme.
Aqui é uma mistura de protocolos, né? Então, do Renove-C com o Renova com Bio-C mais o Exil. Então, a gente vê no depois uma pele mais luminosa, mais firme, mais uniforme. A gente vê até a expressão da paciente mais feliz, né? Aqui também teve um blend, né? Uma mistura de alguns protocolos da Belcol. Também a gente vê no depois uma pele mais uniforme, com mais vida. Então, agora eu quero agradecer vocês terem ficado comigo nessa palestra. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguns conhecimentos extras, que vocês entendam que uma pele que tem genes diferentes, ela vai ter consequências diferentes dependendo do ambiente, né? Dependendo da vida daquela pessoa. Então, eu quero convidar vocês também para me seguir na rede social, no Instagram, Márcia Moreno Esteticista, e aqui fica o meu e-mail, profmarciamoreno@gmail.com. Para quê? Para que vocês mandem as dúvidas, caso ainda tenha alguma dúvida. Então, só para finalizar, mais uma vez eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite da Belcol por essa aula, e eu espero que eu tenha contribuído nesse aprimoramento, nesse conhecimento dentro da estética para vocês. Obrigada.